eu sou a Carol e acho importante começar fazendo a minha autodescrição, porque isso também é uma forma de inclusão. Eu tenho 35 anos, sou mulher, negra, uso cabelo curto, raspadinho dos lados, sou LGBTQIA+, pessoa com deficiência e uso uma cadeira de rodas, tá? Então vamos lá. Na minha opinião, as pessoas com deficiência passam por várias situações de capacitismo, que é o termo usado para a discriminação e o preconceito social contra as pessoas com qualquer tipo de deficiência. É aquele olhar de incapacidade, o olhar com sentimento de pena, ficar encarando, rir de piadas com pessoas com deficiência, usar termos pejorativos como aleijado, especial, inválido, infantilizar adultos com deficiência, não respeitar os espaços da pessoa com deficiência e muitas outras situações que caracterizam o capacitismo em que somos preconceituosas e nem percebemos. E um exemplo disso é quando usamos frases, né? Como, se eu ficasse deficiente, acho que eu me mataria. Se você olhar para os lados, deve ver que tem gente muito pior que você. Desculpa de aleijado é muleta. Mais perdido que segue em tiroteio. O pior cego é aquele que não quer ver. E muitas outras frases que denigrem, incapacitam e muitas vezes desvalorizam a pessoa com deficiência. Isso tudo é capacitismo. Eu sofri um acidente em dezembro de 2016 que causou a amputação da minha perna esquerda, né? Hoje eu me encontro em processo de protetização, o que significa ter que fazer muita fisioterapia. E em uma dessas sessões, quando troquei de fisioterapeuta, aconteceu uma situação de capacitismo, em que o fisioterapeuta não se dirigia a mim para explicar os procedimentos que estava fazendo. Tudo que ele ia fazendo comigo, ele ia falando para minha esposa. Mal olhava para minha cara, né? Essa atitude me transmitia que ele achava que eu não era capaz de entender o que ele estava fazendo, mesmo a minha deficiência sendo física, e isso me incomodava muito, a ponto de querer trocar de fisioterapeuta. Quando eu sofri o acidente, eu tinha 31 anos. Estava no terceiro ano de faculdade, levava uma vida muito ativa, trabalhava, estudava, saía muito. Depois do acidente, a vida mudou de repente. De uma hora para outra, eu não podia mais frequentar os mesmos lugares que frequentava antes. Não só pela falta de acessibilidade arquitetônica, mas também porque as pessoas achavam que por não ter uma perna, eu não poderia estar ali, como aconteceu comigo em uma balada aqui na cidade. Ou também porque as pessoas ficavam me chamando de guerreira ou exemplo de superação, o que é muito chato, porque eu não escolhi o que aconteceu comigo, né? Eu simplesmente aceitei, claro, depois de um longo processo interno, porque não é fácil, e segui em frente. E as atitudes, e atitudes como essas, de achar que aquela pessoa está ali para te ensinar alguma lição ou servir de exemplo, também são uma forma de capacitismo, tá? E ele acontece em outras áreas também, como, por exemplo, no ambiente de trabalho. Uma pesquisa recente encomendada pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo e realizada pelo IBOP diz que 69% das pessoas que foram entrevistadas informaram que já vivenciaram ou presenciaram algum tipo de discriminação, bullying, rejeição, assédio moral e sexual, isolamento ou até mesmo violência física no ambiente de trabalho. Acontece também o capacitismo quando as empresas só querem contratar deficiências leves e um cadeirante, por exemplo, tem muita dificuldade em encontrar emprego. Ou quando querem contratar pessoas com deficiência com nível superior para vagas inferiores à sua formação acadêmica. Acontece também em aplicativos de relacionamento, tanto por não serem equipados com facilidades na acessibilidade, quanto pelos próprios usuários, pois a maioria dos encontros são cancelados quando descobrem que a pessoa tem algum tipo de deficiência. O capacitismo acontece também no transporte público, quando o motorista vem descer a rampa com cara feia pra gente, demonstrando que a pessoa com deficiência está atrapalhando ou atrasando a viagem. Acontece na medicina, porque há uma patologização da deficiência, sendo a pessoa com deficiência vista como um diagnóstico e não encarando a deficiência como uma característica da pessoa, né? Acontece no sistema de saúde, quando a prioridade de atendimento não é respeitada. E tudo isso que eu estou falando é com conhecimento de causa, pois são coisas que já aconteceram comigo nesses quase 5 anos em que me tornei pessoa com deficiência. Atualmente, estamos vivendo uma era de informação e levante de vozes, né?
Preconceitos e lutas antes esquecidos ou poucos visíveis ganharam atenção e espaços em muitos lugares. E com o capacitismo não é diferente. Ele é um problema estrutural que oprime as pessoas com deficiência, mas está cada vez mais sendo discutido e combatido, né? E com isso, muitos conceitos e preconceitos estão sendo desfeitos mesmo, né? Nós estamos longe de resolver todos os problemas relacionados ao capacitismo, mas acho que esse é o caminho. O respeito, a escuta devem ser sempre o guia, pois além de não ser legal do ponto de vista da empatia, também é ilegal no sentido das leis que regem o nosso país, né? Nós temos leis de cotas, que têm o objetivo de ampliar a entrada das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Lei Brasileira de Inclusão, que trata a inclusão como um todo e visa dar amplos direitos para a pessoa com deficiência, e contrariar essas leis pode gerar multas, ser preconceituoso pode ser enquadrado como crime. Então, na minha opinião, reconhecer o preconceito no nosso dia a dia é o primeiro passo para evitá-lo.